O primeiro passo antes da utilização do equipamento é fazer a verificação do pó metálico que a gente vai utilizar. Aqui a gente tem o pó 316L, é um pó de aço inox, e a gente pode ver que ele forma pequenos gruminhos. Isso acontece devido à umidade e a gente precisa retirar tanto as impurezas que estão nesse pó quanto a umidade para ele fazer a passagem correta pelo equipamento. Então a gente vai passar esse pó por uma peneira e pela estufa para fazer toda essa retirada dos materiais que a gente não quer que estejam juntos dele. Aqui nós temos a peneira, que vai ser o primeiro passo da nossa preparação do pó. Na parte de cima, a gente vai colocar o pó e ele vai passar por uma filtragem de 100 microns. Ele vai passar para a parte de baixo, onde vai ter 75 microns, e vai ficar depositado na parte de baixo, onde a gente vai retirar o pó, agora pronto para a próxima etapa. O ciclo do equipamento é de cerca de 20 minutos, mas em 5 minutos é possível passar até 20 kg do pó. Então agora a gente vai fechar o equipamento e ligar ele para fazer a demonstração. Agora nós fechamos o equipamento, ele vai ter uma trava aqui e você precisa rodar ele até estar bem firme. Em seguida nós já vamos ligar o equipamento. Aqui nós temos um botão de liga e desliga e alguns botões para fazer a regulação. Aqui nós vamos ligar e ao pressionar esse botão com a letra A, o equipamento irá ligar. Mesmo após passar pela peneira, a umidade vai permanecer no pó, então faz-se necessidade de passar pela estufa. Aqui o pó irá permanecer por cerca de 4 a 5 horas a uma temperatura de 80 graus. O tempo recomendado pelos fornecedores é um pouco inferior, mas esse tempo foi o que os técnicos acharam necessários para remover a umidade do pó no laboratório. Bom, aqui a gente vai ter botões que vão servir para ligar o equipamento, fazer a regulagem da inclinação, da temperatura e do tempo. Aqui dentro nós vamos ter as grades onde o pó vai ser posicionado. Agora que o pó já passou pelos tratamentos necessários, a gente já passou com ele pela estufa e pela peneira, nós vamos fazer as verificações no equipamento. Essa etapa, na verdade, é interessante que ela seja feita antes do tratamento com o pó ou coisa do tipo, que é a verificação de resquício de sujeira. Então a gente vai verificar o hopper, a cabine de impressão e o dispenser, se tem algum resquício dentro deles. Agora nós estamos na parte de trás do equipamento. Aqui nós vamos ter uma porta. Você vai subir aqui, virar ele como uma porta mesmo e abrir. E aqui nós temos o filtro, que é esse equipamento azul. É necessário fazer a verificação do filtro antes da utilização do equipamento para garantir que todas as partículas sejam filtradas do modo certo. A gente tem esse equipamento aqui, que é enviado junto com a máquina. Você precisa encaixar ele, assim, e subir com ele e fazer a torção para verificar se no interior do equipamento o centro ainda está claro. Conforme o filtro vai ficando desgastado, ele vai escurecer do exterior para a parte de dentro, para o centro do cilindro. Aqui na lateral do equipamento nós temos o tiner. Ele vai funcionar fazendo o resfriamento de alguns componentes. Aqui nós temos um controle de pressão da água e aqui temos, na verdade, o indicador de pressão da água e o controle de temperatura. Nesse equipamento nós vamos fazer a verificação do nível de água. As mangueiras que vão sair desse equipamento, elas vão vir para o laser, para o radiador, para o radiador e para a cabine de impressão para controlar a temperatura dessas áreas, garantindo que não haja um superaquecimento. Bom, aqui nós temos a chave de liberação da NR12 para manutenção. Essa chave vai ser utilizada quando for acontecer alguma manutenção no equipamento e se torne necessário fazer a operação dela com portas abertas para fazer alguma verificação. O próximo passo da verificação é do argônio. Aqui a gente vai começar abrindo o cilindro, girando ele
para a direita. E aqui a gente vai ter o nível do argônio dentro do cilindro. Aqui vai estar a saída, a liberação para a máquina, então em litros por minuto que vai passar para o equipamento. Aqui nós temos um regulador, que é um diafragma, então conforme você fecha o equipamento, você abre a saída do ar. Então a gente vai abrir aqui, vai liberar o gás aqui e vai fazer a regulagem da pressão que vai entrar no equipamento do outro lado da máquina. Aqui do outro lado do equipamento nós vamos ter os reguladores de ar comprimido e de argônio. No verificador, no ar comprimido, nós não vamos precisar mexer, porque a Unifei já tem um sistema ligado, então ele já está na medida que a gente precisa, que é 0,5 megapascal. Então nós vamos regular somente o argônio. Esse ajuste, depois de ter aberto a válvula lá do outro lado, ele vai ser feito girando essa válvula. Nós precisamos que ele chegue até 0,5, então você vai girando até ele alcançar, e se ele passar um pouco, por exemplo, você gira ao contrário para liberar um pouco desse ar. Aqui nós já estamos em 0,5, que é o necessário para utilização. Agora que todas as verificações foram realizadas, podemos ir para a parte de trás do equipamento para ligar a chave. De volta à parte da frente da impressora, ligamos outra chave e apertamos os botões para ligar o laser e o computador. Abra a cabine de impressão e verifique as condições da mesa de impressão. Caso seja necessário, faça o torneamento antes de utilizá-lo. Com a mesa já torneada, posicione-a novamente dentro da câmara de impressão e aperte um pouco por vez cada um dos parafusos. Abra o Minimark 400 e vá em Utilities e em Laser Test. Cada uma das funções F que aparece acompanha um número, e essas serão diferentes velocidades. Utilizaremos a F5. Movemos a altura da mesa de impressão e do raspador, alterando os valores de X. Aqui podemos ver que conforme pressionamos mais X ou menos X, a altura da mesa de impressão irá ser alterada. Abra o desenho STL em OmniSlice. Em Open, localize o arquivo desejado e defina o centro em todos os eixos. Abra a função suporte, insira o quadrado ROI e copie. Verifique os valores na parte de baixo e faça alterações caso haja necessidade, e clique em Add Ruler. Nessa área, também definimos o limite do ângulo de passagem do laser e as alturas máximas e mínimas dos suportes. Por fim, clique em Add Suporte para gerar, com isso, criando um CAD. Depois de gerado, podemos localizar um novo arquivo, salvo como suporte da peça desejada. Abra o desenho STL em OmniSlicer e em Open localize o arquivo desejado. Na parte superior do software, vá em Slicer e em SLM. Em Hot Method, é possível escolher o tipo de método de impressão como Short Strokes with Angle Shift.
Para melhorar o acabamento superficial da peça, é possível pedir para que, após realizar a fusão do interior, seja feito um contorno. Para isso, clique em Edge Contour. Em Material, clique em Open e siga o caminho STL Slicer, Materials e localize a melhor opção para o tipo de pó utilizado, marcando se será para a peça ou para o suporte. Por exemplo, utilizamos o 316L002 e 007. Essa configuração é para o pó 316L com 0,02 mm de espessura de pó nas camadas e 0,07 mm de largura para a fusão da linha do laser. Também é possível observar parâmetros como a velocidade do laser, a quantidade de passes, a potência, entre outros. Fazer alterações nesses parâmetros é uma forma de parametrizar o processo. Clique em Save e feche a janela. As informações vão ser preenchidas na tela de parâmetros e, ao clicar em Executar, as sessões serão geradas e salvas na pasta, formando um arquivo .log. Tendo gerado todos os arquivos .log da peça e do suporte, abra o Omnimark 400, clique em Prep e na primeira opção, Graphical Environment. Na nova janela, no canto superior direito, selecione Insert Log e busque pelo arquivo do suporte com o início 0.log, que contém as informações iniciais e posicione no local desejado para impressão. Em peças pequenas, é possível posicionar várias para impressões simultâneas. Ao final, clique em SLM Gen, que funciona como uma forma de copiar o caminho de impressão da peça. Feche a janela, abra novamente o software e abra o Program. Selecione tudo o que está escrito, exceto a última linha que fica separada do restante dos comandos. Delete e pressione Ctrl V para colar o caminho da impressão. Cole também o suporte. Para isso, pressione Ctrl V novamente e altere o nome do arquivo para o que contém o suporte. Nesse processo, a ordem em que você colocar a peça ou o suporte não irá alterar a impressão, pois ele irá ler todos os comandos e executar somente os necessários para aquela etapa. Por fim, pressione Alt e posicione a mesa de impressão. Pressione Circle Start e responda novamente as perguntas do sistema. Aguarde a adequação do ambiente para que a impressão seja iniciada. Ao fim da impressão, a peça pode passar por alguns processos para melhorar o acabamento.